minha trajetória profissional, ela começou lá na faculdade com um estágio em agências de publicidade. Tá. Foi muito bacana. Aí, quando eu me formei, eu resolvi ter uma experiência internacional, ampliar a minha cultura, e eu fui morar fora, fui para Barcelona estudar artes plásticas. Até voltei muito apaixonada, fiz até um mestrado, mas a minha área mesmo era publicidade, então eu voltei para a agência, atendendo grandes clientes. E eu fiquei por muito tempo em agência. Então, nas agências, eu tive principalmente depressões, alguma coisa de ansiedade, que eu posso te contar que tem casos muito interessantes. Quero. Mas eu vou falar da mania, que como é um estado mais desconhecido, e você me perguntou como é que eu fui diagnosticada junto com o trabalho. Isso. Após o período de agência, eu me casei e montei uma produtora de som, que faz ainda, porque eu não estou mais lá, mas segue, né? Trilhas para publicidade e para cinema e série. Era eu, meu marido e o irmão dele, meu cunhado, que por acaso acabou casando com a minha irmã. Não. Então a produtora se chamava Casa da Sogra, porque era Sério? verdadeiramente isso. Maravilhoso o nome. E eu tive um período que eu fiz coisas das quais eu me arrependi muito. Então, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que era maravilhosa, como pessoa, como profissional. E eu, em algum momento, impulsivamente, eu demiti essa pessoa. Então, assim, a gente perdeu assim, uma profissional incrível. E foi isso. De repente, do nada, eu demiti. Eu era sócia e ela não ia querer voltar. Isso foi um caso. Teve um caso de um almoço com clientes nossos que eu estava assim, estava muito agitada, hiperatividade mental. E assim, foi um almoço que durou 2 horas, porque eu mesma prolonguei o almoço. Só eu falei. Eu não comi um grão de arroz. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que pôde contar essa história depois, mas eu empolgadíssima, falando, e o cliente escutando. Por acaso era um cliente antigo e permaneceu, mas ficou bem chato. E, por fim, outra história de mania foi quando eu fui numa prospecção de um cliente e eu lá de pé, apresentando o portfólio, eu gritava. Falava palavrão. Eu falava assim, vamos trabalhar, gente! Batia na mesa. Então, assim, uma coisa over, mastigava chiclete. Realmente, eu estava ali descolada, né? E adivinha se eu consegui o cliente? Claro que não. Não, né, gente? Ainda bem que não, no final. Então, esses foram exemplos. E aí, você me falou da percepção, né? Como é que as pessoas identificaram? Geralmente tem muito da família, como eu te disse, de pessoas que convivem e estão vendo aquele comportamento. A minha sorte é que essa crise de mania mais grave aconteceu quando eu era sócia do meu marido e do meu cunhado. Então, eles, tanto como sócios quanto com família, eles conseguiram me abordar e mostrar as consequências. Perdemos essa pessoa, perdemos esse cliente, não conseguimos cliente e tal. E aí, eu entendi, aceitei, não é comum a pessoa aceitar. Tem muita negação envolvida. Porque, olha, é uma sensação maravilhosa mesmo. Porque tá ligado com a alta performance, né? Exato. Fala, nossa, eu faço, eu aconteço. De repente você fala, não, peraí. Vou, isso é um vou perder problema? isso? Como assim? Vou perder? É um benefício que eu tenho, né? Eu sou reconhecida por isso. Quem serei eu sem isso, né? E é uma sensação de felicidade absoluta. É uma das melhores coisas da vida, assim. É incrível isso. Por isso que é tão difícil de tirar essa pessoa desse lugar. E ela está literalmente se achando, né? Eu estava me achando que eu estava arrasando. Mas, enfim, aí eu acabei indo para me tratar e consegui retornar ao trabalho, graças a Deus. Um psiquiatra. Você foi com um psiquiatra. Nesse momento, eu fui para um psiquiatra. Eu já me tratava para depressão com um psiquiatra, né? Mas eu foi exatamente no período que eu tomei muito antidepressivo. Então, eu já estava com acompanhamento para aquela depressão que era gravíssima naquela época. E, Bia, você você já fazia tratamento para uma depressão. Eu ia te perguntar, o médico não percebeu isso, mas talvez você nunca nem levou isso como um problema para o consultório. Então, em outros momentos da minha vida, eu tinha depressão e eu acho que entre elas eu tinha algumas hipomanias. Porque ela vai agravando, né? Ok. Até o momento que eu tive mesmo uma euforia grave, que não é todo mundo que tem. Existem 2 tipos, né, de transtorno bipolar. Um é o tipo 1, manias graves e depressões que podem ser graves ou não. E tipo 2, que são essas hipomanias, com depressões que também podem ser graves ou não. Tá. Então,
Quando eu cheguei nesse momento, quando eu fui no psiquiatra, já estava muito over. Então, eu estava na depressão, de repente, eu tive aquela melhora. Quando eu cheguei no consultório, eu falei, doutor, o senhor me curou, eu tô maravilhosa. É a melhor coisa que eu já fiz na minha doutor, vida. Opa, acho que vamos mudar esse diagnóstico Exato, aqui. vamos mexer nesses remedinhos. O CID não é bem esse. Exatamente. Então, teve isso, além da percepção do meu marido e tal, teve o médico uma vez que... Por que eu fui? Se eu tivesse só ali naquele estado, eu não ia procurar um médico. Mas como eu estava numa depressão, era suposto eu acompanhar e voltar, sabe? Então, é muito difícil, porque a pessoa em negação, ela não quer ir. É muito complicado. Então, as famílias sofrem muito, né? Para convencer aquela pessoa a se tratar. Porque é muito prejudicial, é muito nocivo para todo mundo ter uma pessoa desse jeito.